Toda a história do Titanic, o craque gelado. Titanic é cria do Bragantino, começando em 2020, faz 19 jogos e apenas 4 gols. Depois, ele assina com o Vasco da Gama, mal ele sabia que ali sua vida mudaria. Apesar de cair nas quartas da Copa do Brasil, em 2021 o Vasco faz um bom campeonato brasileiro, nunca chegou a brigar diretamente pelo título, mas acabou ficando em vice-campeão do Brasileirão. Titanic dá um salto na carreira, fazendo 35 jogos, 12 gols e 3 assistências. Em 2022, mais uma vez, eles conseguem buscar campeonatos em termos de brigar por eles. O Vasco é vice da Copa do Brasil e oitavo do Brasileirão. O Vasco cai nas oitavas da Libertadores, mas mesmo assim, Titanic faz 42 jogos, 18 gols e 4 assistências. Em 2023, o Vasco é campeão da Copa pela primeira vez, consegue conquistar o seu título, um título importantíssimo que não vinha há muito tempo e por muito pouco não foi campeão do Brasileirão. Foi vice do Brasileirão e campeão da Copa do Brasil. Titanic faz 50 jogos, 28 gols e 5 assistências. Europa bate na porta de Titanic, mas ele renova com o Vasco, renovando até 2028. Ele segue no Vasco em 2024, onde é bicampeão da Copa do Brasil, seguido conquista a terceira na história do clube e fica em quarto no Brasileirão. Porém, o Vasco cai nas quartas da Libertadores. Titanic essa temporada fez 55 jogos, 35 gols e 7 assistências. A esse momento, Titanic já era ídolo na colina. Em 2025, Titanic mais uma vez é campeão da Copa do Brasil. O Vasco conquista sua quarta Copa do Brasil na história e 3 seguidas. Além disso, finalmente conquista o Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco cai na semifinal da Libertadores para o Boca Juniors. Ou seja, parece que a nível continental o Vasco ainda não conseguia brigar exatamente com os outros gigantes do futebol argentino. Nessa temporada de 2025, Titanic faz 54 jogos, 45 gols e dá 5 assistências. Até esse momento, tem 2 Brasileirões e 3 Copas do Brasil no currículo. O tempo da Europa está passando, Titanic, era o que as manchetes avisavam. Porém, mais uma vez, ele conquistava a Copa do Brasil com o Gigante da Colina. E era campeão brasileiro mais uma vez. Porém, foi vice da Libertadores em uma partida dura, sendo vice para o Boca Juniors, mais uma vez eliminado pelo clube de La Bombonera. 58 jogos, 42 gols e 8 assistências para o Titanic em 2026. Em 2027, pela primeira vez, o Titanic não consegue conquistar a Copa, mas é campeão do Brasileiro, conquista seu 7º Brasileiro para o Vasco, mas é campeão da Libertadores, vencendo finalmente o River Plate e se tornando campeão da Libertadores com o Vasco. Faz 56 jogos, 40 gols e 6 assistências. No Mundial de Clubes, o Vasco conseguiu passar pelo LA Galaxy na semifinal e vai enfrentar o Real Madrid na final. E consegue conquistar por 0-0 e 5-4 nos pênaltis, o Vasco é campeão mundial. Em 2028, o Vasco vive uma era mundial, é campeão da Copa, mas vai mal no Brasileiro. Apesar de ter conquistado seu 6º título de Copa do Brasil, ficou apenas em 8º no Campeonato Nacional. Porém, ganha mais uma vez a Libertadores pela terceira vez na história e dessa vez é vice do Mundial. Faz 55 jogos, 35 gols e 7 assistências o Titanic. Em 2029, o Vasco acertou uma renovação com o Titanic por mais 3 anos. Ele é campeão da Copa pela 7ª vez, se tornando o maior campeão da história, mas o Vasco larga o Brasileiro de mão, fica em 12º, porém é campeão da Libertadores mais uma vez, dessa vez contra o Racing Clube da Argentina. Porém, mais uma vez, vice do Mundial, dessa vez para o Tottenham. 58 jogos, 32 gols e 6 assistências para o Titanic nessa temporada. Em 2030, o Vasco ganha a Copa do Brasil mais uma vez, pela 8ª vez, e é terceiro do Brasileirão. Porém, cai nas semis da Libertadores para o Independente da Argentina. Faz 54 jogos, 26 gols e 6 assistências o Titanic. Em 2031, o Vasco é campeão da Copa pela 9ª vez seguida e 6º do Brasileirão. Porém, cai nas oitavas da Libertadores para a LDU. 53 jogos, 23 gols e 5 assistências. E o Titanic decide, está na hora de dar adeus ao Vasco, ganhando um Mundial, 4 Libertadores, 3 Brasileiros, 7 Copas do Brasil, 570 jogos, 336 gols, se tornando o 2º maior artilheiro da história do Vasco e 62 assistências. Ele vai para a Juventus, porém, bem estranho, de forma bem estranha, porque de janeiro de 2032 até julho de 2032, a Juventus não ganha nada. E o Titanic faz 18 jogos, 21 gols e dá uma assistência. Porém, logo ele volta para o Brasil, aterrissa no Rio de Janeiro de volta para o Vasco? Não, vai para o rival Botafogo. Nos últimos 6 meses de 2032, ele volta ao Brasil e ao Rio para jogar com o Botafogo, ganha o Brasileirão para o time carioca, fazendo 26 jogos, 24 gols e 9 assistências. Depois ele volta para a Juventus, porém rapidamente é emprestado para o Bayern. De janeiro de 2033 até julho de 2033, a parte final dessa temporada, é do Bayern, fazendo 21 jogos, 23 gols, ficando em terceiro na Liga Alemã, semifinal da Champions eliminado para o Real Madrid e vice-campeão da Copa da Alemanha, perdendo para o RB Leipzig. Depois ele volta para o Botafogo, emprestado mais uma vez. Em 6 meses de 2033, o Botafogo ganha o Brasileirão pela 4ª vez, o segundo dele pelo Botafogo e o bi da Libertadores. Porém, é vice do Mundial para o Real Madrid. 35 jogos, 21 gols e 4 assistências pro Titanic no Botafogo. E aí ele decide farmar dinheiro na Arábia, vai pro Al Hilal, faz 47 jogos, 38 gols e 4 assistências. É vice-campeão da Copa do seu país perdendo pro Al Nassr, é vice da Liga também, porém ganha a Champions da Ásia em cima do rival Al Nassr e a Supercopa Saudita em cima do rival Al Hilal.
Em 2035, o movimento ousado ele vai pro Fluminense. Ele é vice do Brasileirão pro Palmeiras, porém campeão da Copa do Brasil em cima do Fortaleza. Com 32 anos, Titanic faz 48 jogos, 39 gols e 3 assistências. Em 2036, no Fluminense, ele usa a camisa 7, renova com o Flu no último dia, porque ele já estava querendo sair do Fluminense, porém, ele ainda assim ganha a Copa do Brasil em cima do Santos e é campeão brasileiro pela 5ª vez. Porém, é eliminado da Libertadores de forma humilhante pro Boca Juniors por 7-1 no agregado nas semifinais. Faz 60 jogos, 43 gols e 3 assistências. E em 2037, ele joga a pré-temporada com o Fluminense, porém, ele decide ir pro São Paulo. Em 2037, pelo Flu, ele faz só 3 jogos e faz 4 gols. O São Paulo estava na Série B junto com o Grêmio e com o Flamengo. Então, em 2037, aos 34 anos, Titanic veste a camisa 8 do tricolor paulista e vai ajudar o Soberano. Porém, não consegue o acesso, fica em 5º da Série B, empata com Londrina na última partida e não conseguiu o acesso. Ficou devendo essa pra torcida tricolor, fazendo 47 jogos, 29 gols e 3 assistências. O futuro dele era incerto no tricolor, ele não queria jogar mais uma Série B e ele decide ir pra um time que estava na Série A. O time era o Atlético Goianiense. Em 2038, ele veste a camisa 11, é eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pro Botafogo, porém, surpreendentemente, fica em 3º do Brasileiro, que quem ganhou foi o Fluminense. 42 jogos, 26 gols, sem assistência. Ele sai como ídolo e referência do Atlético Goianiense porque decidiu não renovar contrato. Decidiu voltar pra casa, pra onde foi criado. Bragantino, 2039. Ele volta para casa com 36 anos e com a camisa 100, isso, 100. Titanic volta para o clube que o revelou. Fica em 11º no Brasileirão, cai na semis da Copa do Brasil para o Palmeiras, porém faz 48 jogos, 25 gols e 2 assistências. E ele faz a The Last Dance no clube que ele amou, Vasco da Gama, quarta de final da Copa do Brasil sendo eliminado pro Vitória e briga bastante contra o rebaixamento, mas no fim Titanic consegue ajudar o clube e rebaixar o São Paulo, seu ex-clube, e o Vasco fica na 1ª divisão. Ele se despede num jogo contra o Bayern de Munique, que inclusive temos vídeo aqui no canal, e o jogo de Titanic termina com 1.280 jogos, 829 gols, 95 assistências. Jogou em ordem pelo Bragantino, Vasco da Gama, Juventus, Botafogo, Bayern de Munique, Botafogo, Al Hilal, Fluminense, São Paulo, Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino e Vasco da Gama.